Senhor Jesus Cristo esteja presente em seu coração mais uma vez. Eu quero saudar a todos, desejando também uma feliz Páscoa, uma feliz passagem, que rente todas essas adversidades, todas essas circunstâncias decorrentes da pandemia que nós vivemos, possam passar adiante e não entrar na sua casa, e não entrar no seu lar, que a sua vida e a vida dos seus familiares seja guardada por Deus neste momento tão delicado e tão preocupante pelo qual a humanidade passa atualmente. Que a presença do Senhor Jesus esteja na sua vida e na sua casa, com a marca do sangue do Cordeiro, como foi lá nos tempos de Moisés, que se passou o sangue do Cordeiro na verga e nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passava por ali, ele não entrava, porque aquela casa era marcada por Deus e tinha o sangue do Cordeiro selando aquele lugar. Que o sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, possa estar também marcando a sua casa, marcando a sua vida e desta forma te livrando de toda cilada causada por esta pandemia. A minha oração continua sendo para que o Senhor visite a sua vida e o seu lar, fazendo neles morada eterna. Porque sendo assim, certamente nem a morte, nem a pandemia, nem o mal poderão te atingir. Que a graça do Senhor Jesus permaneça viva em cada um de nós. Que nesta Páscoa nós possamos rever conceitos e valores, entendendo o quanto é preciosa a nossa vida aos olhos do Senhor. Quantas e quantas vezes nós deixamos de valorizar aquilo que temos e só passamos a priorizar aquilo no momento em que nós perdemos. Quantas e quantas famílias hoje não puderam estar reunidas? Quantas e quantas igrejas hoje não puderam ter a sua celebração de forma habitual por causa da pandemia e do isolamento social? Será que até um mês e meio atrás, nós dávamos valor às nossas reuniões familiares, às nossas reuniões nas igrejas? Ou só passamos a dar valor agora que não podemos mais? A Páscoa, por si só, marca um recomeço, marca uma reflexão, uma revisão de valores e de princípios. Esta Páscoa, ainda mais, representa uma oportunidade de nós reavaliarmos as circunstâncias que temos vivido. E eu quero te convidar, nesta noite, esse aqui é o meu companheiro de live, o Edgar, toda noite está aqui comigo no meu colo. Esses animais, os nossos queridos pets, eles são um exemplo que eu tenho podido observar nesses dias. O quanto eles são fiéis. Os cãezinhos, os gatinhos, os nossos animais domésticos. O quanto eles não nos deixam abandonados no momento em que nós mais precisamos. E é verdade. Se nós tivéssemos essa índole, nós seres humanos,
de não abandonarmos a quem nós amamos, de não deixarmos. Paz, Ana Maria, Deus te abençoe. Bom que você está aí acompanhando. Se nós tivéssemos esse mesmo amor incondicional que os animaizinhos têm. Ora, Cristo também teve um amor incondicional pela humanidade. Por causa do amor de Deus, ele amou e se entregou e não olhou para nós pelos nossos méritos ou se nós iríamos aceitá-lo ou não. Ele simplesmente se entregou. Independente da nossa reação, o Senhor Jesus teve uma ação. E ele agiu de forma incondicional e sem fazer acepção de pessoas. Ou seja, ele não se doou para aquele em detrimento do outro. Ele não se doou para um e não para o outro. Mas ao contrário, ele se doou para todos, incondicionalmente. Jesus amou a todos. Jesus amou até mesmo aquele que estava por traí-lo, Judas Iscariotes. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Jesus nunca virou as costas para ninguém. E nós? Temos essa mesma característica? Ou dependendo das circunstâncias, nós abandonamos e nós viramos as costas para alguém? Precisamos rever isso. Precisamos entender o que é ser igreja, o que é ser cristão, o que é ser Cristo andando na terra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse foi o marco do ensinamento de Jesus Cristo. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma experiência da vida de Cristo. Nós vamos ler juntos daqui a pouquinho no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4, um texto que hoje, durante todo o dia, ficou ardendo em meu coração. Sabe, queridos, nós temos que entender por que estamos passando por essas circunstâncias que a humanidade está enfrentando. Por que Deus permitiu? Não resta dúvidas que ele permitiu. Se ele não permitisse, isso não aconteceria. Porque nada, repito, nada foge ao controle de Deus. Nada escapa ao senhorio e à soberania do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, que lições nós podemos aprender de toda essa circunstância que a humanidade vivencia hoje? Muitos falam em duas ondas de impacto sobre a sociedade. A primeira, sanitária, propriamente dita. A outra, a onda econômica, que virá na sequência. A crise econômica causada pela pandemia, que muitos especialistas falam se assemelhar apenas à crise econômica produzida pela Segunda Guerra Mundial ou até a grande crise do início da década de 30, a crise de 29, que trouxe repercussão em todo o início da década de 30, de 1930. Compara-se o que vivemos hoje àquele tempo. E o que é que Deus quer nos ensinar com tudo isso? É preciso
que eu esteja atento. É preciso que eu esteja com os ouvidos e os olhos bem abertos. Durante o dia de hoje eu separei um tempo para ouvir, para louvar, para ouvir ministrações da palavra, através de diversas lives ao longo deste domingo. E muitos têm dito as mesmas coisas, que é um tempo no qual Deus está ensinando para a igreja o que é ser igreja. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, neste domingo de Páscoa. Uma Páscoa tão diferente, esquisita, inusitada, atípica. Uma Páscoa que certamente ficará marcada em nossa história. Não por ter sido a Páscoa mais calorosa, mas por ser a Páscoa na qual tivemos que nos entocar em nossos lares. Nesse cenário, é preciso rever conceitos, valores, princípios e ideias. E nesse quesito, nós temos buscado, diante de Deus, a cura através da palavra do Senhor. A palavra poderá nos mostrar um norte nesse momento tão delicado pelo qual passamos. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo, se você puder. Se não, vá apenas ouvindo. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Eu quero contextualizar um pouquinho a passagem que nós vamos ler. No capítulo anterior, Jesus Cristo, ele é batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. No capítulo 2, especificamente. O capítulo 3 traz a genealogia de Jesus. E no capítulo 4, a palavra de Deus diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Olha que interessante. O mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus quando ele foi batizado, foi o mesmo Espírito de Deus que levou Jesus para o deserto para ser provado. E depois você lê com calma os primeiros 13 versículos do capítulo 4, que contam a tentação de Cristo no deserto. Dois aspectos aqui eu quero pontuar para nós. Primeiro, foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo quando foi batizado nas águas. E segundo, Jesus foi levado para o deserto, estando ele cheio do Espírito de Deus, pelo próprio Espírito de Deus, para ser provado, para então ser aprovado e poder começar sua obra na terra. Ou seja, ninguém poderá iniciar um trabalho dirigido por Deus sem antes passar pelo deserto. O que nos conforta é que o deserto é um lugar de passagem. O próprio povo de Israel, quando saiu do Egito e foi para o deserto deveria ser apenas uma passagem, por onde o povo caminharia até chegar na terra prometida. Porém, por causa da dureza do coração daquele povo e do pecado, ao invés de alguns dias, eles ficaram 40 anos
no deserto. Então, o tempo que o deserto vai durar para você e para mim vai depender do que está no seu e no meu coração. Em segundo lugar, veja a comparação. Jesus ficou no deserto 40 dias. Israel, o povo, quando saiu do Egito, ficou 40 anos. Mas nenhum deles deixou de passar pelo deserto para ser provado. Quanto tempo você precisará ficar no deserto? Quanto tempo eu precisarei ficar no deserto? Isso vai depender da dureza do meu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não é plano de Deus que você fique no deserto. Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer te levar para um lugar específico para realizar a vontade dele na sua vida. Você não vai ficar no deserto a menos que o seu coração se endureça. Como se endureceu o coração de toda uma geração que saiu do Egito. E daquele povo, dos que eram maiores, só entraram na terra prometida Josué e Caleb. Os demais, diz a Bíblia, que os seus ossos secaram no deserto, por causa da dureza do coração. Mas o que me tranquiliza é saber que se o meu coração se converter ao Senhor, ceder à vontade de Deus, em algum tempo eu deixarei o deserto. E Jesus, saindo do deserto, ele começou a exercer o seu chamado. E é sobre isso que nós vamos ler neste domingo de Páscoa. Tendo passado pelo deserto, após ter sido livre da morte, porque o anjo da morte passou pela minha casa e não entrou nela, porque na minha casa havia a marca do sangue do Cordeiro de Deus, esse que tira o pecado do mundo. Eu posso então estar apto a fazer o que Deus quer que eu faça. Eu posso então ser igreja, que é o que Deus espera de mim e de você. E o que é ser igreja? É justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 14. Então Jesus, preste atenção, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. O que é que fez a fama de Jesus correr por toda a região? O poder do Espírito que estava nele. Ele foi batizado, foi cheio do Espírito, passou pelo deserto e foi aprovado. Versículo 15. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Aqui começa a descrição do ministério de Jesus de Nazaré, no qual ele lê um trecho do que está escrito no capítulo 61 do livro do profeta Isaías, que diz, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías profetizou a respeito da vida de Jesus muito antes, séculos antes de Jesus vir a este mundo. E no dia certo, na hora exata, porque o plano de Deus é perfeito, Jesus abriu o livro do profeta, escrito pelo profeta Isaías, justamente neste trecho, e começou a ler. E ele disse mais, versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e levantou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Porque Jesus, cheio do Espírito Santo, veja que o Espírito Santo estava sobre ele para curar, para pregar, para proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Eu creio que a palavra seja bastante atual, pois este é o nosso chamado também nos dias de hoje. Ser igreja é estar cheio do Espírito de Deus. Para quê? Para evangelizar, para proclamar libertação, restauração. Chegada a hora de anunciar libertação aos cativos. Isto é ser igreja. Aí alguém pode me dizer, mas isso não é para mim? Queridos, muitas e muitas vezes, ser igreja não é fazer o que eu estou fazendo. Abrir a Bíblia e pregar. Ser igreja é cuidar. Ser igreja é ajudar. Ser igreja é socorrer quem precisa. Ser igreja é estender as mãos em favor daqueles que precisam. Nos dias de hoje, ser igreja é cuidarmos uns dos outros. Ser igreja é socorrermos os necessitados. É valorizarmos os profissionais da saúde que estão na linha de frente, muitas vezes precisando de suporte. Ser igreja é abençoar as autoridades constituídas para que Deus dê a elas, tanto no âmbito federal, quanto estadual e municipal, poderes executivo, legislativo e judiciário. Ser igreja é orar por eles. A Bíblia manda que nós oremos pelas autoridades. E isso vai muito além de pessoa ou de partido. Uma vez constituída a autoridade, a Bíblia fala que toda autoridade vem de Deus. E nós temos o dever de colocar as pessoas que ocupam cargos de autoridade nas mãos do Senhor, para que Deus as inspire a tomar as decisões certas. Isso é ser igreja. Muitas vezes nós esquecemos que ser igreja é vestir quem precisa ser vestido, é alimentar quem precisa ser alimentado, é socorrer quem precisa ser socorrido, é ajudar quem precisa ser ajudado. Porque tive fome, disse Jesus, e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recebestes. Estando nu, me vestistes.
E enfermo na prisão fostes visitar-me. E alguém perguntou, mas Jesus, quando é que nós fizemos isso para o Senhor? Quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos. Quem são os pequeninos hoje ao seu redor que precisam de você? Eu tenho orado muito para que essas ministrações, através do Instagram e do Facebook, possam chegar até as pessoas que precisam ouvir. Isso é ser igreja. É levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, de incentivo, de estímulo àqueles que necessitam. Enquanto muitos hoje estão em crise, entrando em depressão, desenvolvendo síndrome do pânico, transtorno bipolar, entre outros, por causa da pressão que estão vivendo, o estresse causado pelas incertezas do tempo de hoje. E aí alguém pode perguntar, mas como é que eu vou ajudar se quem precisa de ajuda hoje sou eu? Existe um cântico interessante que eu gosto muito que diz que enquanto eu sou usado por Deus, enquanto eu te uso, eu cuido, disse o Senhor, das tuas feridas. Ou seja, enquanto você é abençoado por Deus, primeiramente. No momento em que você se propõe a cuidar de pessoas, Deus cuida de você. Quero repartir um outro trechinho da Bíblia que tem também ecoado no meu coração diariamente. Talvez você não ache que Deus está olhando para a sua vida neste momento. Talvez você ache que Ele tenha se esquecido. Por alguma razão, Deus tem mais o que fazer, não está preocupado, Ele está olhando para o outro lado. Isso não é verdade. Veja o que diz a palavra no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11, eu vou ler apenas alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis. É o Senhor que sabe o que Ele pensa a seu respeito. E vou te dizer mais. Vale mais o que Ele pensa a seu respeito do que o que você mesmo pensa. E Ele tem pensamentos de paz para te dar o fim que você deseja. Então, lembra que eu tenho dito que quando você esbarra na Bíblia com a palavra então, se prepara que algo forte vem pela frente. Então me invocareis, é tempo de invocar ao Senhor. É tempo de buscar, é tempo de clamar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto fala com Ele, porque Ele em secreto te ouve e te responde. Glória a Deus por isso. Então me invocareis, versículo 12, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, diz o Senhor. Versículo 13, guarde isso como também um mantra, que você vai declarar e declarar e declarar e declarar, até que forme vida no seu coração. Como eu disse ontem a respeito do texto lá, compartilhado, aquietai-vos. Livro de Êxodo, lembra? 14:14. Aquietai-vos. Eu pelejarei por vós e vós vos calareis. Esse aqui que eu estou lendo agora é outro para você repetir e recitar, decorar e usar como remédio. Buscar-me-eis. Jeremias 29:13. E me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. O Senhor não está escondido.
Ele quer ser encontrado por você. E como é que você vai encontrá-lo? Busque, ore, clame, e Ele te ouvirá. Eu não sei qual é o tamanho do problema que você enfrenta hoje. Deus sabe. E eu não posso resolver o seu problema. Mas Deus pode. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O contexto aqui é o retorno do povo de Israel que ficou na Babilônia cativo por 70 anos e foi disperso. Mas independente desse contexto, eu quero te dizer uma coisa. Busque ao Senhor e Ele será encontrado por você. Sabe aquela palavra que Jesus disse? Batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Oh, glória a Deus por isso. Ele não está de olhos vendados. Ele não está de ouvidos tapados. Mas Ele está atento ao clamor que se fizer neste lugar. Nunca se esqueça do que está escrito lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua nação. Sabe, até que ponto será que Deus não permitiu que tudo isso acontecesse? Para que o povo se converta dos seus maus caminhos. Eu ouvi um pastor hoje falando a respeito da Páscoa, que virou uma salada mista. Pegamos e misturamos um pouquinho da Páscoa judaica, lá que eu expliquei para vocês essa semana, da história da 10ª praga, que o anjo da morte pulava a casa que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais. Essa Páscoa tinha o cordeiro, tinha pães asmos e ervas amargas. Misturamos isso com a Páscoa cristã, que tem o corpo no pão, o corpo de Cristo tipificado no pão e o sangue de Cristo no vinho. Misturamos isso, a Páscoa dos judeus, junto com a Páscoa moderna do comércio e do chocolate. Que gosto isso tem? Quando eu misturo numa salada de frutas, um monte de frutas, eu não tenho mais o gosto da fruta, eu tenho um gosto indetectável, indefinido. Qual é o gosto da Páscoa que você está celebrando hoje? Que gosto ela tem? Como é que você identifica? Não é pecado comer chocolate, eu não estou dizendo isso. Mas é pecado fazer uma salada e perder a noção do que estamos fazendo. Do que estamos celebrando, do que estamos comemorando. Para nós, o que faz sentido? Qual é a Páscoa que faz sentido para você?